Nesse tutorial eu quero mostrar para vocês o que tem que ser feito para ser ressarcido pelos Correios quando eles não conseguem cumprir o prazo de entrega. Então, se você utiliza os Correios para enviar suas encomendas, especialmente através de PAC e SEDEX, esse vídeo é para você. Muita gente não sabe, mas se a encomenda atrasar, mesmo que seja um único dia, os Correios são obrigados a indenizar por isso. No caso do SEDEX 10 e SEDEX hoje, é 50% do valor que você pagou. Já no SEDEX a cobrar, PAC e reembolso postal, esse valor cai para 30%. E no ICEDEX, 20%. Antigamente esses valores eram maiores, mas como sempre, eles dão um jeitinho de complicar a vida do cliente. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa ter é o bilhete de rastreamento, ou o comprovante do cliente, que é aquele recibo que eles te dão com o número de rastreamento. Ali tem informações muito importantes que a gente vai utilizar depois para fazer solicitação de reembolso. Então guarda ele aí com você. Vai entrar no site dos Correios, que é correios.com.br, para descobrir se o prazo de entrega da correspondência foi ultrapassado ou não. Então a gente vem aqui em preços e prazos, depois seleciona o tipo de serviço que a gente contratou, no caso foi uma encomenda nacional. Aí a gente vem aqui em data da postagem e coloca a data que a gente postou esse produto. Vou colocar um exemplo aqui de 2/9/2013. Depois eu vou escolher qual que foi o serviço que eu contratei. Se foi o SEDEX, PAC. No caso foi um PAC. Depois eu insiro o CEP de onde foi enviada essa encomenda e o CEP do destinatário. Mando calcular. Então aqui a gente tem que o prazo de entrega é igual ao dia da postagem, que foi o dia 2, mais 4 dias úteis. Com auxílio de uma agenda, a gente tem que a encomenda foi postada no dia 2 de setembro e depois somando mais 4 dias úteis, 1, 2, 3, 4, a gente tem que essa encomenda deveria ter sido entregue no dia 6 de setembro. Se por acaso a encomenda foi entregue após essa data, você tem direito a ser ressarcido. Como que você vai fazer isso? A gente volta aqui para o site dos Correios. E depois a gente vem aqui em Fale com os Correios. Seleciona a opção Reclamação. A gente vai escolher o tipo de objeto que a gente enviou. No caso foi objeto postado com destino e origem nacionais. E depois a gente vai preencher um formulário de pedido de informação. Nesse formulário a gente vai preencher o código de registro, que é o código de rastreamento que você tem. Coloca o código. É importante observar que o prazo máximo para reclamar é de apenas 90 dias. Eles fazem isso exatamente para que a pessoa não consiga reclamar. Então é importante ficar atento a isso. Se você for uma pessoa física, você vai selecionar o seu CPF. Ou se você for uma pessoa jurídica, uma loja, por exemplo, você vai colocar o seu CNPJ. Depois o seu nome completo, o CEP, o seu endereço, o número. Se tiver algum complemento, pode colocar, se não é optativo. O nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o seu estado, o país, o seu telefone. Se você tiver fax, pode colocar, senão não tem problema. E o nome da empresa, se você tiver, se você não tiver também, é optativo isso. E finalmente o seu e-mail para contato. Depois a gente vai selecionar o tipo de objeto, que no caso foi uma encomenda PAC, o motivo da solicitação, o objeto foi entregue com atraso, o tipo de embalagem que foi utilizada, foi no caso uma caixa, o cliente possui contrato. Se você não sabe o que é isso, você não possui contrato. Geralmente apenas lojas possuem contratos. Então, a não ser que você seja uma loja, a opção que você vai escolher vai ser não. Então, o número de contratos não precisa, o peso. Essa informação você vai encontrar lá no seu comprovante do cliente, que é aquele recibo dos Correios que eu falei para você guardar. Ali você vai ter o peso real do produto em gramas. No caso, 350 gramas. Você vai encontrar lá também o preço que você pagou, o nome do destinatário, o nome da pessoa para quem você enviou essa encomenda, o CEP dessa pessoa, o número da casa ou do apartamento. Se tiver algum complemento, pode colocar, senão não tem problema. O bairro dessa pessoa, a cidade, o estado, país Brasil. Se você tiver o telefone da pessoa, pode colocar aqui.
Agência de postagem seria o nome dessa agência. Essa informação está lá no comprovante do cliente. E é uma das primeiras informações que aparecem. Geralmente vem escrito AGF alguma coisa ou AC e o nome da agência. No local da postagem você pode colocar o bairro ou cidade, a data que foi postada essa encomenda, se você declarou, se você contratou aquele serviço de seguro ou de declaração de valor, você põe esse valor aqui, se não, pode deixar como 0. Se você optou por aviso de recebimento, escolha sim, se não, não. E finalmente você vai colocar aqui os seus dados bancários, que são os dados que os Correios vão utilizar para fazer o depósito dessa indenização na sua conta. Então é importante que você coloque as informações corretamente. Então a primeira coisa que eles pedem é o nome do banco. Vou colocar aqui Banco do Brasil. O código do banco, essa informação poderia ser buscada automaticamente pelos próprios Correios, mas eles fazem com que você preencha exatamente para dar algum problema ou complicar ainda mais sua vida. No caso do Banco do Brasil, o código é 001. Se for o Bradesco, seria 237. Itaú, 341. Enfim, se você não souber o código do seu banco, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma lista com o número de todos os bancos. Beleza? Então é só conferir lá. Depois você vai preencher o número da sua agência e o número da sua conta corrente. Aqui em conteúdo, você vai fazer apenas uma breve descrição sobre o problema que aconteceu. No caso, houve uma falha no cumprimento do prazo de entrega. Então você pode colocar algo como falha no cumprimento do prazo de entrega, objeto entregue com 1 ou X dias úteis de atraso. Por favor, efetuar o depósito da indenização devida na conta bancária acima. Na mensagem ou observações, você pode ou repetir a mesma informação, ou colocar alguma informação a mais. Aqui eu vou preencher a mesma coisa. E finalmente, a gente vai preencher aqui o código impresso nessa imagem. Aí é só clicar no botão enviar. Se você preencher alguma informação incorreta, uma janela de aviso vai aparecer informando o que falta ser preenchido ou corrigido. Uma vez feito isso, você vai receber no seu e-mail o número do protocolo e um resumo da sua solicitação. Eles têm até 5 dias úteis para te dar uma resposta. Uma vez que eles te derem a resposta, eles têm mais 10 dias para fazer o depósito da indenização na sua conta, caso eles aceitem o seu pedido. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Pode parecer que não é muito esse valor de 20, 30 ou 50% do valor do frete, mas se todo mundo fizer isso, com certeza eles vão sentir isso no bolso. E talvez as coisas melhorem. Se você é um lojista, isso pode impactar bastante no seu lucro no final do mês. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.